Olá, muito boa noite. Sou Luciana Gazzoni, para quem está passando aqui pelo Instagram. Para por aqui para assistir uma conversa que a gente pode ter sobre pilares para uma carreira sustentável. Eu vou investir esses próximos minutos para trazer uma temática que vem sendo abordada em várias organizações, com toda a mudança do mercado de trabalho que vem acontecendo no mundo, não só no Brasil. O que fica de lições aprendidas sobre o que faz uma carreira ser sustentável, principalmente nesse mundo volátil que a gente está vivendo, com todas as mudanças que a gente vem tendo que se adaptar nos últimos anos. Então, estreando hoje essa live que está focada em carreira. Vocês, os seguidores aqui do canal, podem já ter acompanhado algumas lives sobre boas práticas de gestão de pessoas, que é uma das temáticas que eu mais trago aqui no canal, né, para inspirar líderes, para inspirar RHs a levarem boas práticas de gestão de pessoas para suas organizações. Mas a gente resolveu também trazer essa oportunidade de falar de uma outra perspectiva, né, que é a perspectiva do colaborador no gerenciamento da sua própria carreira. Então, essa é a nossa temática de hoje. Hoje eu não vou ter nenhum convidado, nenhuma convidada, então vou estar trazendo para vocês alguns conteúdos, algumas pílulas que podem ser importantes para você, e vai ser super bacana. Quem puder interagir, quem puder fazer perguntas e postando aqui no canal, porque eu vou podendo, né, ao vivo aqui, conforme a demanda e as perguntas que forem surgindo, trazer para vocês possibilidades, visões. Então deixa eu contar um pouco da minha trajetória. Minha trajetória foi de quase 20 anos aí dentro da indústria, trabalhando inicialmente com planejamento estratégico, mas a maior parte da minha carreira com gestão de pessoas, com desenvolvimento humano e organizacional. Então foi bastante pautada em indústria, em empresas grandes, empresas multinacionais, e depois eu migrei para a área de consultoria, trabalhando com desenvolvimento humano e organizacional, mas do outro lado do balcão, né? Ajudando as organizações a tomar decisão, ajudando profissionais a se desenvolver, né? Seja em programas de treinamento, em programas de desenvolvimento de líderes ou em processos de coaching. Então, eu tenho caminhado aí há mais de 20 anos, orientando carreiras, apoiando, desenvolvendo pessoas. Então, essa é a coisa. Esse é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, e eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui o que eu já vi, né, ao longo da minha trajetória, que realmente faz diferença quando você está falando em ter uma carreira sustentável. Existe alguns movimentos no mercado e existe uma pressa muito grande, né, que a gente observa de chegar rápido a algum lugar, chegar rápido numa determinada posição, num determinado cargo. Existe uma ansiedade por ter um determinado status dentro de uma organização, por exemplo, né? E pautado nessa pressa interna, muitas vezes o profissional vai escalando a organização, né? Ou vai circulando de empresa em empresa, buscando, né, esse crescimento rápido. E um dos propósitos de eu trazer essa perspectiva de carreira sustentável a médio e longo prazo é justamente porque muitas vezes a gente, na pressa de chegar rápido demais em algum lugar, a gente deixa algumas coisas pelo caminho. E uma das coisas, começar por aí, né, pensando nessa pressa de chegar num determinado cargo, existe um movimento que a gente vem percebendo um crescimento nos últimos anos, que é uma juniorização dos profissionais. Então, uma expectativa de crescimento muito rápida, que, o mundo, né, tem exigido da gente uma agilidade maior, mas as organizações não conseguem dar a velocidade que muitas vezes principalmente uma geração mais nova tem de expectativa, e isso também não é sustentável a médio e longo prazo. O que acontece é que muitas vezes, quando alguns profissionais chegam rápido demais em algumas posições, chegam de uma forma imatura ou não conseguiram ainda ter bagagem suficiente para
conseguir gerenciar situações de maior complexidade. Então, pensar numa carreira sustentável a médio e longo prazo é pensar no que eu tenho que fazer para chegar bem numa posição, conforme eu for crescendo em complexidade na posição que eu estou almejando dentro de uma empresa, por exemplo, é chegar nessa cadeira e conseguir bem desempenhar esse papel, conseguir fazer diferença nesse papel e conseguir se sustentar numa cadeira mais sênior de maior complexidade. Então, e isso leva tempo, isso leva a uma escolha intencional de quais são as experiências que eu quero ter ao longo da minha vida. Então, vamos pensar lá, vamos começar a navegar por uma temática que é super sensível, que eu ainda escuto hoje circulando nas organizações, que é plano de carreira. Plano de carreira, muita gente ainda tem a expectativa de que um plano de carreira seja feito dentro da empresa. Então, eu espero que alguém faça um plano de carreira para mim. Eu espero que a empresa tenha um plano de carreira para mim. O que esses profissionais muitas vezes têm de expectativa é que a empresa diga, olha, critérios objetivos e lógicos. Se você fizer uma graduação, você consegue um aumento aqui. Se você tiver esse curso, você consegue chegar numa vaga de coordenação. Para ser um gerente, você vai precisar, né, desses outros elementos aqui, ou competências técnicas e comportamentais. E esse tipo de perspectiva a empresa pode até dar para você. O que ela não vai poder fazer é prometer cargos a partir do movimento que você está fazendo na tua carreira. Então, por exemplo, era muito usado antigamente, especialmente serviço militar e serviço público, até hoje ainda tem uma estrutura assim pautada nessas metas mais concretas de se você faz uma pós-graduação, você tem um progresso de carreira, né? E nas organizações não acontece assim, né? Então, nas organizações, dificilmente uma empresa privada vai ter um plano para cada indivíduo da organização. O que se tem em muitas empresas é perspectivas, oportunidades de carreira e oportunidades de desenvolvimento. Algumas organizações têm plano de sucessão, por exemplo, bem estruturado, com desenvolvimento, com acompanhamento dos potenciais sucessores. Mas esperar que alguém vai fazer um plano para mim é uma expectativa irreal no mercado de trabalho hoje. Então, o que você pode esperar é talvez entrar numa organização que você tenha perspectiva de carreira, que você tenha possibilidade de crescer, que a empresa dê oportunidade para as pessoas se movimentarem internamente. Eu penso que isso talvez seja uma expectativa mais realista do que esperar que alguém faça um plano para você. Até porque as empresas têm receio de fazer uma promessa para o seu colaborador, e quem já trabalhou com RH já viu isso acontecer muitas vezes. De um gestor, por exemplo, dizer, olha, você tem um potencial para estar nessa vaga ou para ser meu sucessor. E aquele gestor sai e entra um outro gestor que não necessariamente vai pensar da mesma forma ou vai ter aquela perspectiva sobre o teu desenvolvimento. E pode ser que aquilo que foi gerado de expectativa no passado não se concretize. Ou às vezes o mercado muda, a organização muda, compra, divide, acontece uma transformação, acontece uma reestruturação e não faz mais sentido determinada pessoa em determinada cadeira. Então, um ponto importante para um gerenciamento sustentável na sua carreira, então, número 1 é ser o responsável pela sua carreira. Então, ao invés de esperar que a empresa faça um plano para você, você deve fazer um plano para você mesmo, né? Aonde que eu quero chegar? Que possibilidades eu tenho? O que eu almejo? Qual é o meu desejo, né? Pensando no meu futuro. O que precisa para estar lá? O que precisa para chegar nesse lugar que eu desejo chegar? Como eu posso conversar com profissionais que fazem, né, que já circularam nessas posições? Isso é uma coisa muito bacana, você conversar com profissionais que chegaram numa cadeira que um dia você quer chegar, que tem a posição que você deseja.
porque isso vai te dar elementos, além da tua própria autopercepção, sobre o que precisa para sentar naquela cadeira. Então, essa é uma boa prática. Então, fazer o próprio plano de carreira, ser protagonista disso, de saber onde você quer chegar, ou em linhas gerais, não precisa ser um cargo, né? Pode ser, olha, é assim que eu me vejo trabalhando com isso, eu me vejo fazendo determinadas coisas. E aí conversar com profissionais para você entender, tá, o que eu preciso para chegar nesse lugar. Então esse é o primeiro ponto, não gerar uma expectativa de que alguém vai fazer isso por você, né? Que mais? É melhor você chegar de forma sustentável do que você chegar rápido demais e não conseguir permanecer nessa cadeira. Então, às vezes, ao invés de um movimento vertical, que tal você pensar em movimentos laterais? Então, às vezes as pessoas, eu quero muito ter uma posição de liderança, e aí chega numa posição de liderança, você causa dano, né? Porque você às vezes não está pronto para aquela cadeira, às vezes acaba perdendo oportunidades. Então, que tal pensar em lateralidade? Que outras vagas eu posso ocupar lateralmente? Então, o que eu quero dizer com lateralmente? Se você está numa posição, por exemplo, na área de finanças, em controladoria, que tal ter uma experiência em contabilidade? Que tal ter uma experiência em tesouraria? Então, você olha lateralmente, faz essas movimentações, porque a hora que chegar uma posição de liderança, você vai ser um profissional mais completo. Esse tipo de profissional agrega muito valor e ele é muito desejado no mercado, alguém que tem uma visão mais completa dos processos da área. Então, às vezes mesmo dentro de uma área tem várias especialidades e você pode fazer essa lateralidade. Então, essa é uma dica importante, né? Para de pensar só numa perspectiva vertical. Pensa lateralmente, expande tua perspectiva de quais são as experiências que você precisa coletar para chegar no cargo ou no lugar que você deseja de uma forma mais sustentável. Então, coletânea de experiências é uma perspectiva completamente diferente de qual é o plano de carreira no sentido dessa coisa tão objetiva, né, que algumas pessoas esperam de é uma graduação, uma pós-graduação, é um curso. Não, qual é a coletânea de experiências que você precisa ter para realmente agregar valor na posição que você deseja? E aí, quais são essas experiências que realmente contribuem para o desenvolvimento de um profissional? Por exemplo, estar em cadeiras onde você vai ter que gerenciar projetos, que você tem que conhecer metodologia de gerenciamento de projetos. Isso realmente agrega valor para um profissional, porque ao longo da carreira da gente potencialmente vai gerenciar muitos projetos. Estar numa posição onde você tem que influenciar sem ter o crachá, sem ter o cargo. Ter que usar uma habilidade, uma competência social muito grande, vai fortalecer essa musculatura relacional, que é extremamente importante, por exemplo, numa posição de liderança. Ter exposição com pessoas de diferentes culturas. Cultura aí não só pensando numa perspectiva multinacional ou internacional, mas também pensando numa perspectiva de mesmo o Brasil, né, tendo exposição a diferentes regiões do Brasil, tendo exposição a diferentes culturas organizacionais, isso também pode contribuir. Então, liderar, por exemplo, processos de mudança cultural também agregam muito valor. Né? Chegar numa organização, ter que fazer mudanças, estruturações, reestruturações. Então, tudo isso faz parte dessa coletânea de experiências que eu estou contando para vocês, que é algo que vai agregando valor, vai fazendo você crescer, não só na cadeira que você está, mas como profissional, vai aumentando a tua empregabilidade, e fazendo com que você se torne um profissional mais consistente na hora que você chegar na cadeira que você deseja chegar. Então, ao invés de ficar mirando o cargo, é mirar essa coletânea de experiências para o objetivo que você tem. E aí, né, mais alguns pontos que são importantes a gente, conforme a gente vai caminhando na carreira, e cuidando porque são pilares que, se eles não forem feitos de uma forma muito, se eles não forem cuidados de uma forma muito consistente, eles vão impactar diretamente a sua vida. Então, a psicologia positiva, que é a psicologia que estuda a saúde mental e como que os profissionais podem cuidar previamente
da sua saúde mental para que não chegue a um ponto de adoecer, desenvolveram uma metodologia chamada SPIRE. SPIRE é um acrônimo no inglês que fala sobre 5 pilares principais que todo profissional, na verdade, todo ser humano deveria pensar em como que eu vou fazer isso acontecer de uma forma sustentável na minha vida. O SPIRE foi desenvolvido então pela Megan McDonald e pelo Tal Ben-Shahar, são 2 pesquisadores e professores dentro dessa área da psicologia positiva, e ele fala o seguinte: o primeiro pilar como é um acrônimo em inglês, então as letrinhas estão em inglês, mas é o S do espiritual. O primeiro pilar é o pilar espiritual. Então, o pilar espiritual não tem nada a ver com religião. O pilar espiritual tem a ver com eu compreender quem eu sou, qual é o propósito que eu tenho, qual é o significado daquilo que eu faço, pelo que eu me movo, qual é o sentido daquilo que eu faço e como é que eu consigo estar presente fazendo aquilo que eu faço. Tá? Então, esse o sentido desse pilar espiritual na perspectiva da psicologia positiva do modelo do SPIRE. O segundo pilar é o físico. O que é o físico? Físico que muitas vezes é negligenciado dentro das organizações, que é cuidar da do seu corpo, da sua mente. Então, nas gerações anteriores, a gente viu um movimento bastante intenso, né? Muitas longas horas de trabalho, as pessoas pagando um preço super alto na saúde e praticamente sentindo que aquilo era um troféu, né? E hoje a gente entende que a hora que você afeta o teu corpo, se você não cuida do teu aspecto físico, ele vai impactar diretamente. Tem muitas organizações, inclusive, criando programas onde você ganha pontos se você está cuidando da tua saúde, você ganha pontos se você tem uma alimentação equilibrada. Por quê? Porque as empresas sabem que se você estiver bem fisicamente, você vai produzir mais. Então, e não dá para projetar essa responsabilidade para a sua organização, ou a hora que der tempo eu vou cuidar disso. A gente realmente precisa ser intencional. Esse é um pilar que é super desafiador, né? Porque a vida da gente é corrida e a gente acaba negligenciando isso no dia a dia, principalmente quem tem família, quem tem outros papéis sociais, isso pode ser desafiador, mas é um pilar extremamente importante. Trabalhando com RH por muitos anos, eu vi muitos profissionais que fizeram de tudo por uma corporação, trabalharam longas horas, né? E as organizações muitas vezes elas vão dando posições de maior complexidade, e aí de repente um dia essa pessoa adoece, ela não dá mais conta daquela posição e ela acaba sendo desligada. Então, esse é um cuidado contínuo que a gente tem que ter. A gente tem que ser responsável pela própria saúde, para a gente poder ficar bem, para a gente ser um bom profissional também, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, com o corpo que a gente habita. Terceiro pilar é o pilar intelectual. Esse pilar intelectual que virou moda agora falar do aprendizado de longo tempo, né, de uma vida contínua de aprendizado, e que faz todo sentido pro mundo que a gente está vivendo, né? Então, mais do que nunca, o pilar intelectual tem a ver com estar continuamente aprendendo. Algumas pessoas dizem assim, mas Luciana, que horas eu vou fazer isso? Porque, né, eu tenho minha família, eu tenho filhos pequenos, eu tenho o trabalho, eu tenho tantos outros papéis sociais, que horas eu vou estudar? Então, às vezes a gente precisa fazer aquilo que é possível para o momento de vida que a gente está vivendo. Então, se hoje não é possível você se dedicar a fazer, né, a estudar mais ou ter uma leitura mais assídua, crie metas que são factíveis para a tua rotina, né? Como escutar, por exemplo, uma vez por semana eu vou escutar um podcast enquanto eu vou para o trabalho. Ou eu vou ler um artigo de uma revista consistente ou um artigo científico da minha área, uma vez por mês um artigo. Poxa, ao longo de 12 meses você fez muito mais do que se você gerar uma expectativa irreal de que toda semana você vai fazer leitura disso, leitura daquilo, um livro por mês. Eu vejo as pessoas se angustiando com isso. Então, crie uma meta que seja factível para você, mas continuamente está investindo na tua capacidade intelectual, na tua ampliação de perspectiva. Ela é importante para esse mundo volátil que a gente está vivendo, né? Então,
cuida desse pilar intelectual, colocando metas factíveis de aprendizado contínuo. E não crie 10 objetivos de desenvolvimento. Pensa por ano em 1 ou 2 objetivos. Esse ano eu vou focar nisso. Essa é a minha meta de aprendizado, essa temática que eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou investir lá, sei lá, 1 horinha por semana para desenvolver, para aprender, né? E fazer isso de forma consistente a médio e longo prazo vai fazer diferença também. Vai te antecipar, né, situações que você vai precisar de capacitação ali na frente. O próximo pilar é o pilar relacional. Pilar relacional é um potencial grande sabotador de carreiras. Por quê? Muitos profissionais têm uma postura, eu brinco que é um profissional avestruz. Trabalha um monte, entrega um resultado extraordinário e põe a cabeça embaixo da terra e não aparece para ninguém. E esse profissional, às vezes, é o melhor candidato para uma vaga, mas ele não é lembrado dentro da empresa. Então, não basta você entregar o resultado. Você tem que mostrar o que você está fazendo. E aí muita gente tem resistência de, mas eu não gosto de ficar aparecendo, eu não gosto de ficar fazendo propaganda de mim. Mostra o resultado que você tem. Quais são os fóruns que é adequado você mostrar o resultado que você está alcançando com o teu trabalho, né? E ocupar o seu espaço no palco é importante para você ser lembrado para as melhores posições. Então, mas eu não tenho tempo para isso. Ninguém tem tempo para isso. Isso é um investimento intencional, é como se fosse uma poupança. Você vai, ou poupança não é um bom exemplo, né? Não está rendendo muito hoje em dia, então vamos pensar numa aplicação bem rentável, que você vai colocar, investir a médio e longo prazo nos relacionamentos para que lá na frente possa surgir uma oportunidade onde você é indicado, ou você possa ser lembrado para uma determinada situação, para um projeto especial, para uma oportunidade de carreira, para um cargo. Então, é um investimento de médio e longo prazo. Da minha experiência acompanhando carreiras, as pessoas que têm um network ativo, que têm uma boa rede, uma rede consistente, uma rede de confiança mesmo, né? Onde um ajuda o outro, elas se recolocam, às vezes, 3, 4 vezes mais rápido do que um profissional que não investiu no seu networking. Então, eu sei que esse é um assunto batido, mas eu vejo ainda muitos profissionais que não dão atenção devida a esse aspecto. Ou uma outra perspectiva do relacionamento é o relacionamento interno dentro da organização, a formação de alianças. Quando você não tem alianças internas dentro da tua própria empresa, com os teus pares, com os colegas das outras áreas, muitas vezes isso bloqueia a carreira também, porque no momento de decisão em quem vai sentar numa cadeira, por exemplo, gerencial ou de direção, provavelmente vai ser considerado a perspectiva dos pares, dos colegas, né, sobre como é o desenvolvimento, o desempenho dessa determinada pessoa. Então, o aspecto relacional, ele impacta diretamente no teu progresso dentro de uma carreira. E às vezes você não vai ter uma oportunidade dentro da empresa que você está, mas pode ser que um colega que te viu trabalhar lá te indique para uma outra empresa, te indique para uma outra oportunidade. Então, você está sendo visto a todo momento, né? E ocupar esse espaço no palco, ele é um pilar relevante e importante. E o último pilar é a questão da gestão das emoções, que é um dos pontos que o mercado tem falado muito sobre a inteligência emocional, né? E por que ela é tão importante hoje? Na verdade, inteligência emocional não é novidade para ninguém. A gente vem falando de inteligência emocional desde a década de 70. Mas, olhando para a próxima década, olhando para a transformação exponencial e a inserção significativa de tecnologia no ambiente de trabalho, o que vai sobrar para nós é aquilo que só o humano é capaz de fazer. Então, a gente vai ter as tecnologias vão ganhar, que já existem há muito tempo, mas vão ganhar escalabilidade, vão substituir várias posições nas empresas. Essa já é matemática trabalhada para quem já viu alguma coisa sobre quarta revolução industrial. E a gente vai cada vez mais ter que usar das habilidades socioemocionais, né, para fazer perguntas, para construir pontes entre as competências, para lidar com situações de alta complexidade, para lidar com situações onde a gente tem
tem que fazer um bom gerenciamento de estresse, uma tomada de decisão diante de cenários que mudam de uma forma muito rápida, e tudo isso precisa de inteligência emocional. Então, o pilar emocional, compreender as tuas emoções, compreender como expressá-las de uma forma adequada, compreender como fazer leitura das emoções do outro, né, vai te ajudar a ser mais resiliente no mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente está vivendo. Então, esses são os pilares, os 5 pilares de uma carreira sustentável a médio e longo prazo, segundo a perspectiva da psicologia positiva. Então, pilar espiritual, recapitulando aqui, o pilar espiritual, pilar físico, cuidado com o corpo e a mente, pilar intelectual, que é o aprendizado contínuo, pilar relacional, que é a formação de network, formação de alianças para você navegar dentro das organizações e dentro do mercado de trabalho, e o pilar emocional, que são essas competências socioemocionais que vão te ajudar a se sustentar numa carreira que vai aumentando a complexidade conforme a gente vai caminhando. Então, esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Se você assistiu essa live vai ficar gravada. Se você está aqui assistindo essa live até aqui, obrigada pela tua participação. Quem não pôde assistir ao vivo, mas assistiu depois, assistiu num horário mais conveniente, você pode deixar a tua pergunta. Essa live ela fica gravada no Instagram. A gente pode responder depois se você tiver alguma pergunta específica. E também, daqui a alguns dias, vai para o canal do YouTube a live completa e você pode ter acesso às outras lives também, que são lives sobre gestão de pessoas, boas práticas de gestão de pessoas. O nosso propósito com essas lives é fazer com que você se sinta inspirado na sua carreira e na forma como você tem feito gestão de pessoas. Obrigada, pessoal, e até a próxima!